Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje, você vai conferir conosco o professor de yoga e meditação e tradutor editorial Sat Bhagat. Rogério Bettoni é o nosso convidado para explicar tudo sobre meditação. Também temos o professor de yoga, meditação e terapeuta sonoro Renato Moura. Ele vai conversar com a gente sobre os benefícios das práticas meditativas. E a nossa gloriosa repórter Duda Ramos foi até uma clínica e experimentou a meditação do gongo. E ainda o quadro Mitos e Verdades vai desmistificar o universo ligado ao bem-estar e à meditação. Muito bem, não é de hoje que o ser humano busca uma relação mais saudável com o seu universo mental. Os pensamentos são a parte muito importante da nossa concepção. Por meio do pensamento, a gente cria, analisa, recorda, projeta o que a gente quer para o futuro. Mas, no entanto, a vida moderna, a rotina de todo dia, nos leva para um turbilhão racional, mental, que muitas vezes acaba desequilibrando até a nossa saúde. A gente sabe o que acontece, os prejuízos dessa aceleração da mente são conhecidos, né, da nossa vida moderna. Cansaço, estresse, irritação, depressão, fadiga. Esses são alguns dos sintomas dessa realidade tão agitada. E aí que há algum tempo o mundo ocidental descobriu as maravilhas da meditação. Tudo isso está relacionado a conhecimentos muito antigos, conhecimentos tradicionais do Ocidente. Essa prática tem ganhado cada vez mais destaque no estilo de vida das pessoas por todo o planeta Terra. A gente vai falar sobre isso. Vamos conversar sobre esse tema aqui no estúdio com o professor de yoga e meditação, tradutor editorial Sat Bhagat, Rogério Bettoni. Seja bem-vindo, professor, meu querido Rogério Bettoni, tudo bem? Finalmente, meu caro, muito bem. Eu falei certo o nome? Sat Bhagat? Sat Bhagat, Sat Bhagat. Você, esse é o seu nome, eu sei que você gosta de se apresentar assim, você é representante de uma grande religião da Índia. Fala um pouco sobre isso para a gente entrar no caminho da meditação. Eu sou Sikh, né? O Sikh Dharma é uma religião ali surgida no nordeste da Índia e tem uma profunda ligação, as raízes do Sikh Dharma têm uma profunda ligação com as raízes do yoga. Foi através do yoga que eu descobri o Sikh Dharma e descobri, na verdade, que eu já era Sikh sem saber. Porque os princípios do Sikh Dharma se alinhavam muito com os meus princípios de vida. E aí eu assumi a identidade desde 2013, 2014, tem 10 anos já quase. E esse nome é um significado, Sat Bhagat significa... Sat Bhagat é um nome Sikh, ele nos é dado, né, por uma tradição de professores e ele significa compromissado ou atento à realidade. Atento à realidade. A realidade é a verdade do mundo. Que interessante. E a gente está falando sobre meditação, é algo que você tem dentro da sua rotina de sempre, então estar conectado com a realidade é uma forma de meditar também, né, Rogério? Total. Estar presente é o grande sentido da meditação, né? É ter uma vida mais presente e mais conectada com quem que a gente é e com a realidade. Né? Olha que paradoxo, a gente acha que se conectar com a realidade pode ser também estar com o celular aqui conectado, com o laptop aqui, com a televisão ligada. Fazer mil coisas ao mesmo tempo. Essa hiperconectividade, conexão com tudo. É outra coisa. Eu costumo dizer assim, quanto mais a gente deixa o mundo e os ruídos do mundo entrarem na nossa vida, em vez de evitá-los, mais a gente encontra o silêncio. Entende? É esse o paradoxo. A gente acha que para meditar e para fazer silêncio, você precisa ir para dentro de uma caverna, para a floresta e se afastar de tudo. E a gente, no Kundalini Yoga, a gente defende muito isso. De quanto mais a gente se integra à realidade, aceita ela como ela é, sem negá-la, mais a gente vai conseguir encontrar o nosso silêncio, o nosso próprio silêncio. Essa é uma busca que é intensa, faz parte da procura de vidas inteiras, de procurar o seu próprio eu, o seu próprio valor, consequentemente o seu próprio silêncio.
E aí você está falando uma coisa interessante, a gente procura do lado de fora, quando na verdade a gente teria que olhar do lado de dentro com tudo que nos forma. Exatamente. E sem negar o que está ao nosso redor, né? Então, quando a gente começa uma prática meditativa, por exemplo, a primeira coisa que a gente fala é não negue o espaço, não negue os sons que estão ao seu redor, procura se integrar a essas coisas, para que a sua mente comece a silenciar a partir disso, né? Fica então a primeira informação de ouro aqui desse nosso programa para você que está assistindo a gente e que sempre pensou, eu não consigo meditar porque minha casa é muito barulhenta, onde eu moro passa muito ônibus, a minha vida é muito agitada. Bom, acabou essa desculpa. E aí a gente começa a descobrir que você pode meditar em qualquer lugar. Você pode meditar dentro de um ônibus, dentro de um avião. A única coisa que você precisa para meditar é sua mente e uma capacidade de se concentrar, né? E é isso que a gente começa a desenvolver com a prática meditativa. É treino, é igual aprender a andar de bicicleta, é igual aprender um novo esporte. Totalmente. Aprender uma nova atividade. E assim como no treino, também existe um processo assim de adesão. A gente tem que gostar dessa jornada, né, Rogério? Mas veja bem, a gente aqui no Ocidente, a gente tem pelo menos a minha geração foi criada assim, a gente aprende que meditar e não pensar em nada. Meditar e não pensar em nada, pensa num quadro branco. E aí, para pensar num quadro branco para você ver o que vai acontecer. As imagens vão aparecer naquele quadro muito rapidamente, além do fato de você já estar pensando em alguma coisa, né? Pensando em algo. E aí, quando eu tentei meditar a primeira vez, eu era adolescente, eu falei, isso não é para mim, né? Ali, lá pelos 29, 30 anos, eu comecei a sentir que o meu corpo estava pedindo uma certa atividade, eu busquei o yoga por uma afinidade, e a meditação vem junto, né? A meditação faz parte da prática do yoga. E aí a gente começa a entender que, na verdade, é um pouco diferente essa questão. Meditar não é pensar em nada, não tem como a gente parar a nossa mente. É impossível parar o pensamento. A mente tem um mecanismo próprio, automático, que vai gerar milhares de pensamentos praticamente a cada segundo, né? E se a gente se entrega a esse processo muito desconectados de quem que a gente é e da nossa alma, isso gera uma avalanche de negatividades, né? Porque a mente começa a trabalhar contra, ela começa a lhe funcionar como uma secretária ali, lembrando a gente que a torneira está aberta, que você não está fazendo as coisas como você deveria num relacionamento ou no trabalho. Parece que vem tudo ali ao mesmo tempo. A mente está te sabotando? Quando a gente começa no processo meditativo, então vamos explicar já de começo o que significa meditação, né? Para o Kundalini Yoga e para muitas... O que é o estado meditativo? O estado meditativo é aquele que você entra em que você treina a sua mente para isso, né? Então, quanto mais treino, mais rápido você vai para esse lugar, para esse espaço, em que a sua mente não julga. É como se ela se desidentificasse das polaridades. A gente entende o que é claro porque a gente tem o escuro, a gente entende o que é cheio porque tem o vazio, o que é felicidade, o que tem a tristeza, digamos assim, né? É assim que a gente se estrutura no mundo. E a mente funciona também a partir dessas polaridades. Então, quanto mais a gente se desidentifica delas, mais a gente consegue ter uma clareza de consciência para tomar as nossas decisões, para viver a nossa vida. Então, quando a gente para meditar, a primeira coisa que começa a acontecer são esses dramas mentais. Primeiro, uma camada, aí, eu diria, de pensamentos recentes, né? Preocupações pequenas. Será que eu dei comida para o meu gato? Será que eu deixei a porta fechada? Estacionei o carro direito? Fechei? É a mente trabalhando, fazendo o seu papel, né? Então, a gente começa a observar a mente e perceber que esses pensamentos vão vir o tempo todo. O que a gente busca na meditação é não se conectar com eles. Deixar eles virem, vem um pensamento, você escuta o pensamento e deixa ele embora. E você vai perceber que vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro. Então, a gente vai exercitando esse espaço entre um pensamento e outro. É esse o lugar que a gente quer. Até que a gente consegue entender que a meditação é simplesmente estar presente, sem se identificar com esses pensamentos que você não pega nenhum bonde ali, deixa ele passar. Deixa ele passar. Deixa ele passar. E deixa ele passar. E isso é
é prática, porque no primeiro, talvez com menos prática, a gente pode até parar a meditação para ver se realmente deu comida para o gato. Sim. Em meditações muito longas, por exemplo, você tem 2h30 de prática, 3 horas. Tem meditações que você passa 3 dias meditando. Você tem que parar em algum momento, né? Você precisa ir ao banheiro, você precisa comer, mas nem por isso você vai deixar de meditar. Agora, como é que... Eu queria que você explicasse mais essa história do não pensar em nada, porque você já disse, né? Quando a gente fala meditar é não pensar em nada, a gente já está pensando, a história do quadro branco, assim, não, pense no quadro branco. Como é que a gente pode treinar isso? Você já deu uma dica ótima, deixa fluir, deixa como uma onda, né, que vem e vai, você vai pensar na comida do gato, você vai pensar na porta que está aberta, se a torneira está fechada, vai ter pensamentos até mais pesados. Assim. Esses mais pesados começam a vir depois. Sim. São as suas discussões mentais se comparando com o futuro, com o que passou, tentando se identificar com essas experiências, e aí começa a surgir memória de trauma, né? Conversas mentais longas, sabe aquelas conversas que você para para se imaginar tendo uma discussão, e aí você imagina até o diálogo, o que você vai dizer, o que o outro vai dizer. Quando você vê, você perdeu a tarde inteira numa discussão mental dessa, que não te levou a lugar nenhum, só gerou ansiedade. Tudo isso vem na meditação. Essas camadas começam a aparecer, e a gente começa a entender também que é só um trabalho mental. Um trabalho mental. E aí você tem que se preparar para isso, para entender que isso vai vir, mas isso também vai passar, né? Porque quando isso acontece, a tendência é a gente achar que a gente não está meditando. E que isso não é meditação, mas isso faz parte do processo. A meditação é um processo, né? Não é você acender um incenso, colocou lá no seu porta-incenso, no seu altarzinho, botou uma música zen e sentou, vou meditar. Isso também. Pode ser isso também, mas não é só isso, né? A meditação é um processo. Então, a gente começa a identificar o funcionamento da nossa mente e como é que a gente consegue silenciá-la nesse sentido, não fazer a mente parar de pensar. E é claro que pode parecer que meditação na natureza é muito mais fácil. Na beira da praia é muito mais fácil. Talvez. Acho que depende de pessoa para pessoa. É mais natural, eu acho, a gente ter uma facilidade de concentração em espaços silenciosos, em contato com a natureza. É uma coisa meio ancestral, né? Mas, trocando em miúdos, a gente pode e deve meditar em qualquer lugar. Sim, o que você falou, né? Na abertura aqui. E a meditação também, ela é indicada para todo mundo? Tem um perfil que necessita mais da meditação? Tem alguma contraindicação? Pessoas muito ansiosas falam... Não é para mim, não consigo. Não consigo meditar, meu pensamento é muito acelerado. É justamente isso que muitas vezes nos motiva a meditar, né? Nosso pensamento acelerado é fruto disso, de uma tentativa de identificação com o que está por vir, ou de uma desconexão, de uma dificuldade de entrega à realidade, ao presente. Isso gera muita ansiedade. E são essas pessoas que mais deveriam procurar meditação. É exatamente o contrário, né? É exatamente o contrário. Agora, sobre os processos orgânicos que acontecem durante a meditação, muito importante, você falou da yoga, você é um professor de Kundalini Yoga, e a gente estava conversando antes aqui da gravação sobre o poder da respiração. A gente tem que usar essa arma, arma poderosa para o nosso bem, que é respirar para nos ajudar a concentrar também, né, Rogério? Não só para ajudar a concentrar, mas a própria respiração, ela muda uma série de processos no nosso corpo, né? O Kundalini Yoga, eu posso falar do Kundalini Yoga, que é a minha prática de formação, né? Eu costumo dizer que ele trabalha fundamentalmente em duas coisas, sistema glandular e sistema nervoso. Fortalece o nosso sistema nervoso e ajuda o nosso sistema glandular a funcionar melhor, nosso metabolismo a funcionar melhor. Então, se você entra numa prática meditativa e começa uma respiração específica, por exemplo, bastam 3 minutos para você mudar a sua frequência. Em 3 minutos de uma respiração consciente, você já oxigenou seu cérebro, seu sangue já começou a circular melhor e uma série de processos começam a acontecer. Por exemplo, que tipo de respiração? Aquela... Por exemplo, a respiração do fogo, que é... Você força o abdômen a expulsar o ar
todo dos pulmões e relaxa para que a sua capacidade pulmonar se expanda. Essa respiração ela é boa para desintoxicar, por exemplo, para trazer mais ânimo, mais vigor, mais energia. Se a gente sente que está começando a entrar num processo ansioso, respiração longa e profunda. Para e inspira profundamente, sempre pelo nariz, né? Inspira profundamente, expira profundamente, presta atenção na sua respiração. Bastam 3 minutos para o próprio corpo entender e a gente mudar a frequência. Tem um aspecto muito interessante da meditação, ligado à respiração, que é uma coisa imperceptível para muitas pessoas ao longo da vida quase toda, que é aquela pausa de ouro que existe entre uma expiração e uma nova inspiração. Você falou bem, sempre pelo nariz, né? Uhum. Quando a gente expira, tem uma pausa. Uhum. E depois a gente inspira de novo. E a gente não percebe essa pausa, não percebe que a vida é feita dessas pequenas pausas. Silêncio entre as notas musicais. A música só acontece porque existe o silêncio entre uma nota e outra, né? Se não fosse o silêncio entre uma nota e outra, a música não aconteceria. Ia ser um monte de ruído. Eu gosto dessa metáfora também. Mas a gente não se dá conta no dia a dia de que a gente está respirando, né? A gente só se dá conta de que a gente respira quando a gente está com falta de ar, por exemplo. Ou quando você começa a correr, que você precisa puxar o ar, porque senão... Eu acho, Rogério, que seria muito bom como uma dica de primeiros passos para meditar, essa percepção de que você, telespectadora, você, telespectador, respira. Então, perceba, né? Perceber essa respiração já é o caminho para começar a meditar, talvez. Para uma pessoa que nunca meditou e senta para meditar numa aula, as primeiras queixas costumam vir de postura, né? Ah, minha coluna está doendo, minha perna ficou dormente, ou não consigo me concentrar, que é o que a gente falou antes, a mente vai estar funcionando o tempo todo. Eu costumo dizer assim, comece a exercitar a sua mente a prestar atenção numa coisa só. Então, na hora que você for parar para lavar a louça, em vez de botar o celular do lado, que é o que todo mundo faz hoje, né? Põe o celular do lado para ficar assistindo alguma coisa enquanto está lavando louça, para lavar a louça. Presta atenção no que você está fazendo. Sente a água, sente a bucha, a espuma na sua mão. Fica inteiro naquela atividade. Isso é um grande exercício para a gente começar a prática meditativa. No sentido de presença. De estar ali. Naquele momento, né? E como é que você pode explicar isso para crianças que também já podem começar uma prática meditativa? Como é que elas podem entender esse sentido de presença? Pelo lúdico. O Kundalini Yoga tem muitas práticas para crianças, tem aulas específicas para criança, e as meditações são dadas sempre como uma brincadeira. E através da brincadeira, as posturas de yoga se tornam uma brincadeira, a meditação se torna uma brincadeira, e a partir do lúdico a criança começa a entender a necessidade de parar. Agora, importante também a gente dizer que meditação não é religião, mas ela proporciona um encontro com você mesmo, isso é fato. Certamente. E não consigo definir melhor o encontro conosco como um contato com o divino, com a própria essência divina, né? A meditação não tem absolutamente nada a ver com religião, mas ela, se a gente para e pensa um pouquinho mais a fundo, a gente percebe que as estruturas religiosas o próprio nome da religião, né, que é religar com alguma coisa, religar com a nossa essência divina, trazem processos meditativos, né? Se a gente pensa numa senhora que para rezar o terço, naquele momento em que ela está imersa, rezando um terço, certamente ela está num processo meditativo, né? O terço e também esse colar que você está usando também, que também tem essa questão de conta por conta. É engraçado, né? Tudo acaba na mesma água, né? Convergindo para o mesmo ponto, né? Uma missa tem momentos onde se convida a um processo meditativo, um culto evangélico também, né? Então, tudo ali. Agora, independentemente dessa conexão religiosa, que ela está ali permeada no fazer meditativo,
É possível ter insights? É possível você ter mais informação sobre quem de fato você é meditando? Totalmente, porque se a gente pensa que a gente está em busca desse espaço em que a gente se desidentifica das coisas, é nesse espaço de silêncio que a gente ganha consciência. Então, você tem, por exemplo, uma decisão importante para fazer. Você precisa mudar de cidade e não sabe para onde vai, e aí você tem um lado do seu pensamento que te puxa para trás, te mantém na sua zona de conforto, um outro que te joga para frente, aquela história do diabinho e do anjinho, cada um de um lado, né? E isso certamente, imagina, você precisa tomar uma decisão importante, o quanto isso não gera de ansiedade, né? Então, a prática meditativa leva a gente para esse espaço em que a gente toma decisões mais conscientes, que tem a ver com a nossa alma, com quem que a gente é no mundo. E certamente os insights fazem parte disso, né? Mas nessa vida que a gente está levando cada vez com mais ansiedade, com mais dispersão, acaba ficando difícil ouvir algo tão importante que a gente tem que dizer para a gente mesmo, né? Essa coisa da aceleração do mundo moderno é muito interessante. Tem um filósofo coreano, radicado hoje na Alemanha, ele chama Byung-Chul Han. Perdão se eu pronunciei o nome dele errado. Ele tem um conceito muito interessante que ele chama de sociedade do cansaço. Que a nossa sociedade chegou num ponto em que não nos é mais exigido obedecer a alguém, mas ser mestres de nós mesmos. Então, a gente se torna cada vez mais escravo de uma grande produtividade, uma necessidade de desempenhar. Movidos, obviamente, por essa aceleração da tecnologia, da internet, da globalização do mundo moderno. E doenças que ele chama de neuronais, déficit de atenção, depressão, burnout. A gente vê cada dia mais pessoas com burnout, né? Que é a síndrome de estafa por excesso de atividade. Está muito ligado com essa necessidade de desempenhar sempre mais e de estar a nível dos nossos semelhantes em termos de competição, né? Somos estimulados a isso o tempo inteiro pelas redes sociais e tal. Então, buscar a meditação como uma forma também de desacelerar um pouco e de entender como esse silêncio é necessário é importante. Muito importante. Para isso, a gente está fazendo esse programa inteiro sobre esse assunto. Agora, a gente vai, antes do Mitos ou Verdades, a gente vai ver o que as pessoas estão falando nas ruas, como é que a população aqui de Belo Horizonte entende a meditação. Duda está nas ruas, vamos ver. Eu já tentei muito, assim, a coisa da meditação e nunca consegui. Acho que eu sou um pouquinho ansioso demais, assim, um pouco acostumado demais a estar em movimento e a cabeça muito rápida e tal. Nunca tentei, não é da minha rotina fazer meditação. Não sei se é bom ou se é ruim. Realmente nunca tentei. Meditação, eu durmo. Tentar meditar, eu durmo. Já tentei algumas vezes, inclusive estou até tentando melhorar a prática da meditação, mas é um exercício difícil. Assim, requer bastante dedicação para deixar a mente limpa de tudo. Tento meditar, tipo assim, pelo menos uma vez por semana. Eu já baixei aqueles aplicativos. Eu não faço sempre e tal, mas eu gosto muito. Eu não seria parar um pouco e só respirar e voltar para mim mesma. A meditação em si mesma eu nunca fiz, porque eu sou ligada 220. Eu já acordo 5h30 da manhã, já vou para academia. Bom, eu sou mais lenta, eu faço mais caminhada. Mas é onde eu tiro aquele tempo para pensar na vida, sabe? No que está acontecendo. Então isso me faz muito bem. Eu faço yoga no Minas, atualmente dei uma parada por causa da pandemia. Ela tranquiliza a mente, põe a gente mais assim, com equilíbrio e para a gente enfrentar o dia a dia, a gente tem que estar em paz, né? Eu sinto que depois, às vezes eu vou ali muito ansiosa, mas logo depois que eu estendo meu tapete e começo a fazer a prática, já a ansiedade vai passando. Isso é uma coisa muito boa. No início da pandemia, eu comecei a praticar Ashtanga Yoga. Me ajudou nas crises de ansiedade que eu estava tendo, a relaxar, então me ajudou bastante. Depois da prática, eu sinto um relaxamento, uma tranquilidade. Tem muita gente meditando. Eu achei interessante o entendimento sobre meditação, pluralizado. Por isso, agora, a gente vai para o quadro
mitos ou verdades. Preparado, Rogério? Vamos lá, então. Meditação. Será que meditação é para você que está acompanhando a programação aí do canal Viver Brasil? Vamos ver aqui mitos e verdades. Olha que interessante. A primeira questão, Rogério Bettoni, para meditar é preciso ser calmo. Mito ou verdade? Mito. Para meditar basta uma mente, né? A gente falou um pouquinho disso no quadro anterior, né? Da tendência de acharmos que a meditação não é para pessoas de pensamento acelerado, que se sentem muito ansiosas, porque elas não conseguem ficar paradas, né? É o contrário. É o contrário, exatamente o contrário. Então é um mito. A segunda questão é essa. Meditação tem relação com religião. Mito ou verdade? Mito. Se a gente pensa que ela tem uma ligação com a religião, a gente começa a tratar a meditação e o yoga como uma religião. Sim. E a meditação nada mais é uma ferramenta para a gente ter contato com quem a gente é, ter um contato maior com quem a gente é, né? A outra questão é essa. É possível meditar enquanto a gente faz atividades simples do dia a dia? Mito ou verdade? Verdade. Como eu citei o exemplo da louça, a gente pode pensar nisso como qualquer outra atividade, né? Enquanto você está almoçando, enquanto você está correndo, enquanto você está no seu processo de trabalho, de trazer a mente para uma coisa só. Especialmente hoje em dia, né? Como é que a gente está funcionando com... A gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Você está assistindo TV, mas ao mesmo tempo você está conectado no celular, cuidando do filho que está aqui, com a mente pensando no que você vai fazer mais tarde. Então é um exercício de trazer a mente para uma única atividade. Sim. Né? Outro dia vi o depoimento de alguém falando que sempre que faz um trajeto pelo centro, usa fone para ouvir alguma coisa, notícia, algum podcast, mas que isso estava desconectando o trajeto de um ponto ao outro. E aí melhorou muito quando ela decidiu não colocar mais fones, observar a cidade, o fluxo da cidade, o tempo da cidade. O próprio caminhar, a respiração, as pessoas... A gente fica evitando esse conhecimento do que está acontecendo na realidade. A gente quer outras realidades, né? A outra questão é essa, mito ou verdade? A meditação auxilia no controle da ansiedade. Verdade. Totalmente verdade. É quase um processo automático, né? A meditação ajuda no controle da ansiedade porque ela desacelera a nossa mente e aliada à respiração porque tem os processos fisiológicos ali onde a própria respiração e oxigenação do nosso organismo vai trabalhar, né? A outra pergunta é essa, Rogério. Meditar quer dizer não pensar em nada? É mito. Como eu falei antes, é impossível parar o movimento da mente. Ela é automática e é meio que um computador funcionando, processando informação o tempo inteiro. Então, meditar não é pensar em nada. Meditar é a gente buscar esse espaço entre um pensamento e outro e entender o próprio funcionamento da mente de modo que a gente não se conecte muito com essa corrente de pensamentos que muitas vezes nem dizem respeito a quem a gente é. Interessante esse espaço entre um pensamento e outro. É o espaço que está entre uma respiração e outra. É o espaço que está no silêncio da música. A música é entremeada de pequenos silêncios, né? Eu gosto de chamar isso de intermedialidade. É muito legal isso. É muito legal. Até um rock and roll tem silêncio espalhado por ele, né? Vamos lá, outra questão é: crianças podem meditar. Mito ou verdade? Totalmente verdade. Verdade. Meditação não tem classe social, não tem orientação sexual, não tem cor, não tem idade, não tem nada. Meditar é para todas as pessoas. Você falou muito bem, meditar é para quem tem cérebro, né? E está respirando na vida do planeta. A outra questão é essa, olha só, Rogério, meditar na natureza é mais fácil. Mito ou verdade? Eu vou dizer que é um mito, mas talvez pode ser verdade para algumas pessoas, né? Eu tenho uma facilidade muito grande de meditar em lugares ruidosos, acelerados e ruidosos. Eu consigo trabalhar, por exemplo, com uma obra martelando na minha cabeça 8 horas. Porque eu consegui desenvolver esse processo de integração com aquilo, eu não nego o barulho. Quanto mais você nega o barulho, mais ele
persiste, né? Então, de se entregar aquilo como parte da realidade. Chega um ponto em que aquilo não te interfere mais. Isso é o que a gente busca, né? O silêncio que a gente busca. Se você for para uma casa de campo, então você começa a flutuar, né? Porque você já você aguenta uma pancada de 8 horas de obra. Não, eu também gosto do silêncio, mas eu conheço pessoas que se irritam profundamente com o silêncio. Né? Se irritam. Vai para o campo, começa o grilinho a cantar, elas já estão irritadas, querem voltar para a cidade. Então, eu diria que é um pouco de cada um. Assim. Sim, é muito pessoal, né? A outra questão, Rogério, é essa meditação é uma forma de conexão com a gente mesmo. Mito ou verdade? Verdade. Acho que o contato com a gente, é engraçado a gente falar isso, contato conosco, porque cada pessoa vai dizer, só a própria pessoa pode dizer o que é que a conecta consigo mesma, né? Então, existem diferentes ferramentas para isso. A gente vai encontrar essa conexão consigo no esporte, outras na literatura. Mas a meditação é uma grande forma da gente entender melhor quem que a gente é, fora dessa camada mental que nos joga para as polaridades. E que a gente tanto falou no início aqui da entrevista. Né? E a gente vai limpando, vai fazendo uma limpeza do subconsciente, né, ao mesmo tempo. A outra questão é essa aqui. Olha, é possível que durante a meditação aconteçam insights, informações importantes sobre quem a gente é. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade. Eu conheço pessoas que têm ideias mirabolantes para projetos criativos ligados à arte no meio de meditação. E elas precisam parar e anotar. Parar de meditar para anotar. Mas é esse processo. Quanto mais a gente esvazia o nosso subconsciente de tudo que ele carrega, o subconsciente a gente tem a tendência de achar que ele é só negativo, né? Que ali fica o tudo que a gente enterrou. Mas o subconsciente, o inconsciente, né? A gente não usa muito mais essa palavra subconsciente, se a gente pensa em termos de psicanálise. O inconsciente é o portão para tudo. Então, a gente precisa limpar ele constantemente, como a gente limpa uma caixa de gordura, por exemplo. Para que ele tenha sempre, deixe aberto um fluxo, né? E isso nos guia a decisões mais pautadas e ligadas a quem a gente é. Então, esses insights vêm por aí. A última questão do mitos e verdades sobre meditação, a informação é essa: meditar é viver no agora. Isso é mito ou é verdade? É verdade. Meditação é a gente buscar esse estado de presença e consciência no agora. Maravilha. E assim a gente termina esse primeiro bloco te agradecendo demais, Rogério. Eu que sorte agradeço. na sua jornada. Muito obrigado Valeu. pelo convite. E a gente volta no próximo bloco para continuar a falar sobre meditação. É rapidinho e a gente está de volta.